História real da vovó. Minha vingança surpreendente levou meu antigo amor a pedir perdão. Era uma tarde chuvosa e cinzenta e verdejante, a pequena cidade onde Clara havia crescido. As gotas de chuva tamborilavam nas janelas como palmas impertinentes, e o cheirinho da terra molhada preenchia o ar pesado de lembranças. O vento uivava enquanto ela se preparava para uma rotina monótona, mas seu coração estava prestes a ser ensopado de emoções. Algo que ela não via há anos, e foi aí que a vida resolveu pregar uma peça na sua história. Diego, seu primeiro amor, um nome que ecoou nos recessos da sua mente como um lamento distante, estava de volta. Ele apareceu subitamente, como uma tempestade inesperada, trazendo consigo toda uma bagagem de sucesso. Um empresário de prestígio, bem-sucedido, mas marcado por uma sombra de culpa que Clara sentia até à distância. As ruas que um dia testemunharam sorrisos apaixonados agora se tornaram um labirinto de mágoa. A traição dele ainda reverbe. O quão simples seria expor seus segredos. O desejo de vingança assombrava. E se eu o expuser para todos? E se essa dor servir para alguma coisa? Pensou Clara, enquanto uma fúria silenciosa fervia dentro dela. A ideia de vê-lo implorar por perdão a deixava inquieta. Mas a culpa a paralisava. O que fazer? Perdoar um amor que a destruiu? Ou revidar com a verdade que tinha guardada como um tesouro amargo? Enquanto a chuva caía, um novo mistério surgiu. Uma velha carta. Esquecida entre livros empoeirados, revelava segredos familiares que ligavam os dois de uma forma que Clara nunca imaginou. As palavras estavam borradas, mas o significado claro. Havia muito mais entre eles do que traição. Agora, tudo o que pensava que sabia estava prestes a desmoronar. Os corações pulsavam e Clara ficou paralisada. O amor que um dia sentiu por Diego ainda existia ou se transformou apenas em um eco distante? A tensão entre eles era como um fio prestes a se romper, e a escolha pairava no ar. Vingança ou perdão? As perguntas dançavam como a chuva que caía lá fora, enquanto os dois se observavam, a raiva e o amor entrelaçados em olhares carregados de significados. Uma mensagem inesperada apareceu em seu celular, quebrando o silêncio sombrio. Um conselho, ou talvez uma nova pista, chegou como um raio. O que isso poderia mudar? O que mais estava escondido? Clara ficou ali, entre a chuva e os segredos, se perguntando se estava pronta para abrir seu coração novamente, ou para uma vingança que poderia custar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A mensagem no celular de Clara vibrou como um chamado à ação. Ela olhou para a tela e seu coração parou. Era de uma pessoa que ela nunca esperaria ouvir. Sofia, sua melhor amiga da adolescência, que havia se mudado para longe, agora de volta à cidade. O texto era simples. Clara, precisamos conversar. Tenho algo importante sobre Diego. É sobre a verdade que você nunca soube. Um frio percorreu sua espinha. O que poderia ser tão crucial? Clara sentiu um
turbilhão dentro dela. A raiva e a curiosidade a absorviam, como ondas invadindo a praia. E o que mais ela não sabia? A conexão entre eles se tornava cada vez mais espessa. Uma mensagem! E tudo começou a desmoronar. O café estava em silêncio, mas os pensamentos de Clara eram uma tempestade. Diego olhava para ela, preocupado, mas ela não conseguia transitar entre o passado e o presente. Era tudo tão confuso. O desejo de vingança lutava contra a esperança de um perdão. Ignorando Diego por um momento, Clara decidiu que precisava ouvir Sofia. Desculpe, Diego, preciso ir, disse ela já se levantando. Clara, o que está acontecendo? Ele a puxou de volta. Você não pode simplesmente. Ela não ouviu mais nada. As palavras de Diego se tornaram um eco distante enquanto ela saía pela porta. A chuva aumentou, tornando o cenário ainda mais dramático. Cada gota parecia gritar por respostas. Rapidamente, Clara caminhou até o parque, onde costumava se encontrar com Sofia. Quando viu sua amiga ao longe, o coração dela acelerou. Sofia estava parada sob um guarda-chuva, e ao vê-la, lágrimas se misturaram com a chuva. Clara correu até ela, e em segundos estavam se abraçando com força. Havia tanto não dito, tantos sentimentos acumulados. Clara, você não pode imaginar o que descobri, começou Sofia. Mas antes que ela pudesse terminar, um grito cortou o ar. Clara virou-se e, em choque, viu uma multidão se aglomerando em torno de um corpo caído no chão. Um homem, agonizando, coberto de sangue. O coração de Clara disparou. Era Diego, e o que mais a horrorizou foi o rosto da mulher ao lado dele, Carla, a ex-namorada de Diego. Ele não estava sozinho, exclamou Sofia, os olhos arregalados. Carla estava com ele quando caiu. E tem algo mais. O que você não sabe é que eles estavam juntos, Clara. As palavras de Sofia foram como um soco no estômago. Todas as lembranças felizes de um amor inocente se tornaram cinzas. Clara ficou paralisada. A cena diante dela era um pesadelo. Gritos, pessoas se movendo, sirenes se aproximando. A briga entre raiva e dor a consumiu. Diego estava ali, exposto, e a traição que a destruiu renascia com uma nova realidade, um novo tipo de dor. Como ela poderia encarar isso? Como poderia perdoar agora? Quando tudo parecia tão sombrio e confuso, o espaço entre ela e Diego estava carregado de um peso insuportável e a dúvida tomou conta do seu coração. Sem saber como reage, ela olhou mais uma vez para Diego, agora cercado pela emergência. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a raiva se intensificava. As perguntas queimavam em sua mente. O que realmente havia acontecido? Por que ele estava com Carla? Essa traição, a dor insuportável! Agora se tornava parte de um enigma ainda mais profundo. Clara sentiu que a verdade estava tão perto, mas também tão distante. E enquanto a sirene ecoava ao fundo, ela se perguntou: seria esta a hora da vingança ou da revelação de algo ainda pior? Clara estava paralisada. A cena diante dela era um pesadelo, e o campo de perguntas na sua cabeça só aumentava. Enquanto o caos se desenrolava ao redor, o grito agudo de uma mulher que agitava os braços a fez voltar para a realidade. Era Carla, a ex-namorada de Diego. Ele não era quem você pensa, gritou Carla, suas palavras cortando pelo barulho da multidão. O pânico tomou conta de Clara. O que Carla queria dizer?
Diego estava ali, ferido, e toda a dor que ela havia carregado parecia reviver com a intensidade de cada palavra feita de raiva. Ele tem segredos, coisas que você nunca soube, segredos que mudariam tudo. A voz de Carla tremia e isso a deixou ainda mais confusa. Sentiu uma onda de emoções misturadas em seu peito. A raiva disparava enquanto tentava processar as revelações em meio à urgência dramática ao redor. Ela queria gritar, queria que tudo isso parasse, mas a mesma raiva que consumia Carla agora pulsava dentro dela. Antes que pudesse responder, uma nova voz emergiu da confusão. Era Sofia, expirando pesadamente ao se aproximar. Clara, você precisa saber. Não só Diego, amigos à minha volta começaram a receber avisos. Ele se envolveu em algo grande, mais do que você imagina. A tensão pairava no ar e, no fundo, uma sirene aguda se aproximava, trazendo socorro. O coração de Clara disparou. O que Diego tinha feito? O que mais havia entre eles que não estava claro? O que você está dizendo, Sofia? Ela perguntou, sua voz carregada de medo. Que segredos? Antes que sua amiga pudesse explicar, a multidão ao redor começou a gritar. Um grupo de pessoas apontava para o céu, onde uma luz brilhante piscava e se movia, borrando o horizonte. Era o helicóptero, e logo o barulho dos rotores se misturou ao som das sirenes. Ele estava em uma situação com pessoas perigosas. Carla berrou novamente, agora claramente entre lágrimas. Era por isso que ele não conseguiu ser sincero, Clara. Ele foi ameaçado. Havia muito em risco. E eu só descobri depois que tudo aconteceu. Clara se viu sem chão. O que eles tinham envolvendo essa história? Calma, calma todos. A emergência está a caminho. Berrou um dos paramédicos tentando conter a agitação crescente. Mas Clara estava além da compreensão normal. A confusão se tornava uma tempestade em sua mente. Enquanto o helicóptero pairava mais baixo, Clara percebeu que não podia suportar mais aquela angústia. Molhada pela chuva e pela adrenalina, decidiu se aproximar. Quando chegou o mais perto que podia, olhou para Diego. Ele não parecia reconhecer a situação, ou mesmo ela. Estava mergulhado em uma dor profunda e naquela fração de segundo, outro relâmpago cortou o céu, revelando um rosto no escuro. Um homem envelhecido, de cabelo grisalho e olhar sombrio, ele estava na borda da multidão, observando tudo, sua expressão carregando um peso que Clara não conseguia decifrar. O homem ergueu a mão, apontando para Diego. Ele sabe o que aconteceu, Clara. Ele está ligado ao que aconteceu na noite do acidente. O silêncio tomado pela revelação era ensurdecedor. Quem era aquele cara? E que acidente era esse? O mundo de Clara desabava a cada instante. Com o coração acelerado, Clara percebeu que os segredos que ela desejava descobrir se tornavam cada vez mais obscuros. Tudo o que pensava que sabia se despedaçava em 1000 pedaços. Ela hesitou. Confiar em Diego novamente ou investigar o mistério do homem? A decisão a consumia. E enquanto os gritos e o barulho aumentavam, tudo o que Clara sabia estava prestes a mudar drasticamente. O momento a cercava e nas suas mãos o futuro de suas escolhas se tornava um enigma aterrorizante. Qual seria o próximo passo? Ela tinha apenas uma coisa em mente: descobrir a verdade. A tempestade ainda não havia terminado. Clara estava paralisada. A cena diante dela se desenrolava como um pesadelo interminável. O homem mais vulnerável que ela conhecia, seu primeiro amor, acamado e perdido entre sombras de dor. E as palavras de Carla a atormentavam. O que significava tudo isso? O helicóptero pairava, sua sombra passando como um aviso. Clara olhou para Diego, os olhos dele vagando sem foco, perdidos entre a realidade e uma linha
tênue de consciência. O coração dela acelerava. O ar parecia pesado. E aquele homem no fundo da multidão, aquele que apontou para Diego, quem era ele? Ele tem segredos. A voz de Carla ainda ecoava em sua mente. Clara sentiu que as palavras dela se misturavam com cada gota de chuva que caía, conectando tudo em um emaranhado de emoções intensas. Os olhares da multidão se fixavam e a confusão se intensificava com cada murmúrio. O que realmente aconteceu naquela noite? Não havia tempo. Clara precisava saber, precisava entender. Decidiu que se aproximaria. O mundo à sua volta parecia um borrão, um redemoinho de vozes. Mas seus próprios passos se tornavam certos. Ela se aproximou da cena de caos, a sirene se misturando ao batimento acelerado do seu coração. Quando chegou mais perto, um grito repentino rasgou o ar. "Sofia! Olha!" exclamou uma mulher entre a multidão, apontando para o céu. E então Clara viu uma luz brilhante, intensa, descendo em direção ao parque. O povo começou a se afastar, gritando e empurrando, e em instantes a luz parecia uma estrela caída, descendo rápido demais. O choque da revelação abateu-se sobre todos. "Clara! Saia do caminho!" gritou uma voz familiar. Era Sofia, e seu rosto parecia pálido como papel. Mas não havia tempo para responder. Uma explosão estourou em cima. O barulho ensurdecedor atagou qualquer chance de pensamento. Um clarão iluminou tudo ao redor. Clara se jogou para o lado. O chão tremeu sob seus pés. E então tudo escureceu por um instante. Quando a luz voltou, Clara estava estirada no chão, os corpos ao seu redor agitados e a multidão em pânico. Enquanto tentava se recompor, notou que o homem de cabelos grisalhos seguia próximo, seus olhos ainda fixos em Diego. "Você não deve saber disso!" Ele estava falando com alguém nas sombras. Clara seguiu a linha intensa de seu olhar e, para seu espanto, viu alguém se aproximando. Era um homem com um colete preto. Sua expressão carregada e decidida. "É hora de resolver isso de uma vez por todas!" gritou ele, avançando até Diego. E, ao fazer isso, Clara sentiu um nó apertar em seu estômago. Você sabia o que estava acontecendo, não sabia? Você estava apenas esperando a hora certa para agir. A multidão, que antes estava alheia à conversa, agora estava atenta, como se todos esperassem uma revelação escandalosa. "Isso não faz sentido! O que está acontecendo?" Clara murmurou, tentando entender, o coração a mil. E então o colete preto se virou para ela e um sorriso sombrio apareceu nos lábios dele. "Ah, Clara, você realmente não sabe de nada, não é?" As palavras dele atingiram-na como um golpe. "Do que você está falando? O que você sabe sobre Diego?" Mas antes que ele pudesse responder, o barulho da sirene se intensificou e um grupo de paramédicos correu em direção a Diego. O colete preto olhou para a confusão e disse: "Você vai descobrir tudo. Logo, Clara, está mais perto do que você imagina." E então, como se evaporasse, ele desapareceu entre a multidão em pânico. Clara ficou ali, pensando no que acabara de ouvir. Segredos? O que mais estava escondido? O que significavam aquelas palavras? A raiva que sentia por Diego agora se misturava com um medo profundo, e a necessidade de entender se tornava quase opressora. No tumulto ao redor, Clara percebeu que os próprios alicerces de sua vida estavam se esfarelando. Diego, o primeiro amor,
Agora era parte de um mistério sombriamente complexo. O que mais estava em jogo? Qual era a verdade oculta que nunca soube? E enquanto o caos ao redor seguia em seu ritmo frenético, Clara sabia que a busca por respostas havia se tornado sua missão mais urgente. O céu nublado não trazia apenas letras de dor, mas revelações que poderiam mudar tudo. O futuro dela e de Diego agora estava entrelaçado em um emaranhado de segredos. E ela estava determinada a desenrolar essa teia, não importasse o custo. Clara estava ali, paralisada, suas emoções à flor da pele. A multidão ao redor parecia um redemoinho. Cada grito e cada movimento vibravam no ar, pesados como um presságio. O homem de colete preto havia desaparecido, mas suas palavras ecoavam na mente dela, um mistério angustiante que parecia se entrelaçar nas sombras. O que ele sabia? O que Diego realmente escondia? Com o coração acelerado, Clara se esforçou para chegar mais perto de Diego, mas o caos parecia impedi-la, uma barreira invisível de urgência e pânico. As sirenes ainda ressoavam, ecoando por todo o parque, e a cena que desenrolava diante dela era um espetáculo de horror e dor. Diego, seu primeiro amor, estendido ali, vulnerável. As lembranças do passado, tão doces, agora pareciam um veneno amargo. Sofia estava ao seu lado, as mãos tremendo. "Clara, precisamos fazer algo", a amiga exclamou. Mas antes que possam decidir, outro grito cortou o ar. Agora era Carla novamente, com os olhos arregalados e avassalados de desespero. "Vocês não entendem! Ele não é quem pensam!" As palavras dela eram como facas, cravando-se nas emoções de Clara. "Carla, o que você quer dizer com isso?" Clara exigiu. Sua voz tremia entre a raiva e a confusão. "O que você sabe sobre Diego?" "Ele estava envolvido em algo perigoso, Clara. Com pessoas certas, mas ele não me contou. Ele me manteve na escuridão, como fez com você." O peito de Clara apertou. Ela pôde ver a dor e a confusão nos olhos de Carla e por um breve momento sentiu uma onda de compaixão. O que realmente estava acontecendo? A multidão sussurrava e Clara sentiu a tensão crescer ao redor dela. O homem envelhecido que estava no fundo da confusão apareceu de repente atrás de Carla, seus olhos fixos em Diego. "Não se deixem enganar. Ele não é inocente e a verdade está mais perto do que vocês imaginam." Aquelas palavras foram como um soco. Clara olhou para Diego novamente. Havia algo a mais, algo sinistro que ela não entendia. "O que você fez, Diego?" Pensou uma raiva crescente queimando em seu peito. "Clara, escute-me!" gritou Diego de repente, sua voz fraca, mas determinada. "Se eu te contar, você pode estar em perigo." "Todos nós podemos." As palavras dele ricochetearam em sua mente. O que ele estava escondendo? O que mais estava em jogo? Mas antes que Clara pudesse responder, um enorme estrondo reverberou no céu. O helicóptero que ainda pairava parecia se aproximar cada vez mais, e ela viu pedaços de metal voando em direção ao chão. Um objeto caiu, atingindo o parque com um estrondo devastador, levantando uma nuvem de poeira e caos ao redor. As pessoas gritaram, tentando se proteger. E quando a poeira começou a assentar, Clara ficou boquiaberta. No meio da confusão, um grande baú de madeira foi revelado. Era antigo, adornado com símbolos estranhos,
como se tivesse vindo de outra época. O silêncio tomou conta e todos se viraram para o baú, a curiosidade superando o medo. É isso! Exclamou o homem mais velho, seu tom cheio de conhecimento e temor. Isso é o que eles procuram. O que Diego tem a ver com tudo isso? A revelação atingiu Clara como uma onda. Segredos? O que poderia haver naquele baú? E qual era a relação de Diego com aquela situação? Ela olhou para Diego, seus olhos agora lúcidos, mas havia algo mais, algo sombrio ao seu redor. Por que não me contou, Diego? Clara sussurrou, as lágrimas escapando dos olhos. Não é tão simples assim. Clara, havia muito em risco? Desculpe, eu... Desculpe, eu... Desculpe, eu... Desculpe, eu... Mas... Desculpe, eu... Eu... Desculpe, eu... Desculpe, eu... Mas uma explosão de vozes recomeçou na multidão. Abra! O que está dentro? Gritavam as pessoas, a ansiedade crescente. O medo e o mistério tornaram-se palpáveis, enquanto todos aguardavam uma resposta. E Clara, em meio à confusão, percebeu. As dúvidas a consumiam. O que mais não sabia? Aquela história que parecia tão clara se tornava um labirinto de enganos. E nessa nova realidade, confiava em Diego ou em qualquer outra pessoa? A verdade estava prestes a ser desvelada. Mas a revelação poderia mudar tudo. Clara! Gritou Sofia, como se estivesse tentando despertá-la da confusão. Precisamos saber o que está acontecendo aqui. Olha o que acabamos de encontrar. A adrenalina pulsava e Clara sabia que qualquer resposta poderia ser devastadora. O que aquele baú escondia? O futuro de todos parecia estar pendurado por um fio. E o que acontecerá a seguir poderia mudar tudo. Relacionamentos, histórias e até mesmo suas vidas. E no fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente. Será que ela estava pronta para encarar a verdade? Clara estava ali, paralisada, suas emoções à flor da pele. A multidão ao redor parecia um redemoinho. Cada grito e cada movimento vibravam no ar, pesados como um presságio. O homem de colete preto havia desaparecido, mas suas palavras ecoavam na mente dela. Um mistério angustiante que parecia se entrelaçar nas sombras. O que ele sabia? O que Diego realmente escondia? Com o coração acelerado, Clara se esforçou para chegar mais perto de Diego, mas o caos parecia impedi-la. Uma barreira invisível de urgência e pânico. As sirenes ainda ressoavam ecoando pó. Diego, seu primeiro amor estendido ali vulnerável. As lembranças do passado tão doces agora pareciam um veneno amargo. Sofia estava ao seu lado, as mãos tremendo. Clara, precisamos fazer algo! A amiga exclamou. Mas antes que pudessem decidir, outro grito cortou o ar. Agora era Carla novamente, com os olhos arregalados e avassalados de desespero. Vocês não entendem, ele não é quem pensam. As palavras dela eram como facas, cravando-se nas emoções de Clara. Carla, o que você quer dizer com isso? Clara exigiu. Sua voz tremia entre a raiva e a confusão. O que você sabe sobre Diego? Ele estava envolvido em algo perigoso, Clara. Com pessoas certas, mas ele me manteve na escuridão, como fez com você. O peito de Clara apertou.
Ela pôde ver a dor e a confusão nos olhos de Carla e, por um breve momento, sentiu uma onda de compaixão. O que realmente estava acontecendo? A multidão sussurrava e Clara sentiu a tensão crescer ao redor dela. O homem envelhecido que estava no fundo da confusão apareceu de repente atrás de Carla, seus olhos fixos em Diego. Não se deixem enganar, ele não é inocente. E a verdade? A verdade está mais perto do que vocês imaginam. Aquelas palavras foram como um soco. Clara olhou para Diego novamente. Havia algo a mais, algo sombrio que ela não entendia. O que você fez, Diego? Pensou, uma raiva crescente queimando em seu peito. Clara, escute-me! Gritou Diego de repente, sua voz fraca, mas determinada. Se eu te contar, você pode estar em perigo. Todos nós podemos. As palavras dele ricochetearam em sua mente. O que ele estava escondendo? O que mais estava em jogo? Mas antes que Clara pudesse responder, um enorme estrondo reverberou no céu. O helicóptero, que ainda pairava, parecia se aproximar cada vez mais. E ela viu pedaços de metal voando em direção ao chão. Um objeto caiu, atingindo o parque com um estrondo devastador, levantando uma nuvem de poeira e caos ao redor. As pessoas gritaram, tentando se proteger. E quando a poeira começou a assentar, Clara ficou boquiaberta. No meio da confusão, um grande baú de madeira foi revelado. Era antigo, adornado com símbolos estranhos, como se tivesse vindo de outra época. O silêncio tomou conta e todos se viraram para o baú, a curiosidade superando o medo. É isso! Exclamou o homem mais velho, seu tom cheio de conhecimento e temor. Isso é o que eles procuram. O que Diego tem a ver com tudo isso? A revelação atingiu Clara como uma onda. Segredos? O que poderia haver naquele baú? E qual era a relação de Diego com aquela situação? Ela olhou para Diego, seus olhos agora lúcidos. Mas havia algo mais, algo sombrio ao seu redor. Por que não me contou, Diego? Clara sussurrou, as lágrimas escapando dos olhos. Não é tão simples assim, Clara. Havia muito em risco. Desculpe, eu... Mas antes que pudesse terminar, as mãos de um paramédico que havia se aproximado da cena se dirigiram abruptamente ao baú. Precisamos abrir isso. Pode haver algo que precise ser visto. As palavras dele ecoaram na multidão e o tumulto cresceu. E então algo inesperado aconteceu. Quando o paramédico levantou a tampa do baú, uma explosão de luz ofuscante irrompeu do interior. A multidão retrocedeu em choque, a luz emanando como uma nova aurora. Clara, quase hipnotizada, não conseguia desviar o olhar. Mas então a cena tomou um rumo terrível. Um grito cortou o ar e o homem de colete preto reapareceu, seu rosto contorcido em fúria. Não! Não! Vocês não deveriam ter feito isso! Ele avançou para o baú, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma onda de energia irrompeu, lançando-o para trás. O impacto foi brutal. O homem caiu no chão, imóvel. Meu Deus! Gritou Sofia, enquanto as pessoas cercavam o homem caído, a tensão se intensificando. E então, o que estava dentro do baú se revelou. Um dispositivo eletrônico, começando a emitir uma série de sinais. A multidão olhou confusa e temerosa. Mas Clara estava paralisada. O peito se contraía. O que isso significa? O que Diego colocou em movimento? E ainda assim, a revelação mais impactante veio quando as luzes começaram a piscar e a imagem de uma tela se projetou, mostrando rostos conhecidos. Claramente, pessoas da cidade. Entre elas,
Clara viu sua própria mãe. O choque foi avassalador. Como sua mãe estava ali? O que isso tinha a ver com Diego? Clara sentiu um vazio no estômago, e esse vazio se transformou em desespero. As conexões lentamente começaram a se formar em sua mente. Segredos e mentiras a cercavam, e tudo o que acreditava saber começou a desmoronar. Clara olhou para Diego, que estava à beira da consciência, mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a mãe dela na tela a fitou com um olhar de súplica. Clara, você precisa entender, a verdade é mais complicada do que você imagina. E assim, enquanto a luz pulsava como um coração em agonia, uma nova tempestade se formou. A necessidade de respostas se tornava uma urgência insuportável. O que realmente estava acontecendo? A busca pela verdade agora era uma corrida contra o tempo, e as consequências dela poderiam arrastar todos para um abismo que mal podiam imaginar. Clara estava paralisada, ainda absorvendo as palavras da mãe na tela, seus olhos arregalados, cheios de desespero. O que a mãe queria dizer? O que ela sabia que Clara não sabia? A luz do baú pulsava e a multidão prendia a respiração, todos em estado de choque. O homem de colete preto estava no chão, imobilizado. A atenção se dividia entre ele e o baú, mas nenhuma resposta pareceu próxima. Então, à luz do D, Clara piscou, tentando entender o que estava acontecendo. O que estava exibindo? Eram símbolos, uns desenhos estranhos e palavras que a mente dela não conseguia processar. E, num piscar de olhos, a imagem na tela mudou. De repente, rostos conhecidos começaram a surgir e o coração dela quase parou. Entre as imagens, Clara viu não só sua mãe, mas também Diego. Ele havia estado envolvido com pessoas que ela nem sonhava. Gemidos de horror começaram a ecoar por seu interior, e ela sentiu a realidade se desmoronar ao seu redor. "Não! O que vocês estão fazendo?" gritou, incapaz de conter a angústia. A revelação a atingiu como um golpe. Ele estava escondendo tudo isso dela, todas aquelas mentiras, todas aquelas promessas quebradas. "Clara!" chamou Sofia, puxando-a de volta à realidade. Mas ela não conseguia se mover. "O que está acontecendo? Nós precisamos saber." Sofia estava clara, mas a mente de Clara estava em ebulição. As imagens à sua frente diziam mais do que ela estava disposta a aceitar. E então, o homem de colete preto começou a se levantar. A multidão, em choque, recuou. Mas ele não estava rendido. Um sorriso torto formou-se em seus lábios, enquanto ele se levantava, impressionantemente intacto, como se nada tivesse acontecido. "Essa é apenas a ponta do iceberg, minha querida," ele disse, com uma voz que parecia uma mistura de ironia e desprezo. O que você sabe?" desafiou Clara, a raiva fervendo dentro dela. Mas ele apenas olhou para o baú, como se o aguardasse. "Você não deveria ter aberto. Agora, não há como voltar atrás." A tensão se multiplicou. As pessoas começaram a murmurar, confusas. Neste momento, um barulho estonteante irrompeu do céu. O helicóptero que ainda pairava acima pareceu vacilar, e em um instante, um estrondo ensurdecedor eclodiu. O chão tremeu, e Clara sentiu algo gelado percorrer suas veias. "O que foi isso?" E então, como se o próprio tempo desacelerasse, uma entidade misteriosa desceu do céu. Um objeto negro, como uma sombra, disparou em direção ao parque.
Pedaços de metal e uma explosão de luz desenharam o céu num brilho ofuscante. Clara gritou, encolhendo-se, mas a multidão a cercava. O que está acontecendo? A pergunta saía entrecortada por suspiros de terror. E o que era mais chocante, uma explosão prevaleceu e corpos começaram a voar. Olhando para cima, Clara viu, era um drone. Mas não qualquer, era um drone de vigilância. Instantaneamente, a imagem dela e dos outros se refletiu na tela. E quando a poeira começou a sentar, tudo se esclareceu. O rosto da mãe de Clara na tela agora aparecia claramente. Mas havia algo mais. Os rostos ao redor dela começavam a ser ligados em um ambiente sombrio, uma sala escura com figuras que dela não reconheceu. Clara sentiu o estômago revirar. Mãe, você estava envolvida em tudo isso. A cólera começou a se misturar à confusão e o medo borbulhava em sua mente. O que a mãe estava fazendo numa situação como essa? Sim, Clara, eu faço parte de um projeto. Era tudo para te proteger, gritou a mãe na tela, a imagem tremulando com a intensidade. Agora todo o contexto parecia mudar. Demônios da verdade sempre foram mais intensos que qualquer mistério que ela criara. A confusão tomou conta. O que era aquela bagunça? Por que todos estavam envolvidos? A medo de urgência e pânico, Clara sentiu a terra se abrir sob seus pés. Era tudo uma trama? E a maior pergunta permanecia: quem eram as pessoas que ali estavam? E qual era o papel de Diego naquilo tudo? E enquanto a fumaça do drone ainda preenchia o ar, onde isso iria conduzir todos? Clara agora se via em uma rede intricada de segredos e verdades, indecisa sobre em quem poderia confiar. A tempestade havia apenas começado. Clara estava paralisada, ainda absorvendo as palavras da mãe na tela, seus olhos arregalados, cheios de desespero. O que a mãe queria dizer? O que ela sabia que Clara não sabia? A luz do baú pulsava e a multidão prendia a respiração, todos em estado de choque. O homem de colete preto estava no chão, imobilizado. A atenção se dividia entre ele e o baú, mas nenhuma resposta parecia próxima. A imagem da mãe de Clara na tela agora se tornava mais clara. Você precisa entender, Clara. Eu e Diego, nós estávamos envolvidos em algo muito maior. A confusão tomou conta da mente dela. Como todos estavam interligados. O caos que cercava essa revelação agora se tornava um labirinto sem fim. Então a luz do baú começou a mudar novamente. Clara piscou, tentando processar as novas informações. As imagens na tela mudavam rapidamente, agora mostrando uma reunião clandestina. Figuras obscuras em um quarto escuro, discutindo planos. As vozes estavam distorcidas, mas uma frase se destacou, quase como um eco. O objeto precisa ser entendido antes que seja tarde demais. O coração de Clara disparou. O que eram aqueles planos? Mais uma vez, as lembranças de sua infância com Diego surgiram. Promessas tocadas, segredos sussurrados à luz da lua. O que mais você escondeu de mim? Pensou, a raiva a queimando por dentro. E se toda a sua história juntos fosse baseada em mentiras? A multidão parecia inquieta. Murmúrios se levantavam e as pessoas estavam fascinadas e assustadas. Clara olhou para Sofia, que segurava a mão dela, mas a amiga também parecia perdida. Clara, precisamos saber mais sobre isso, sussurrou, a voz treme entre a raiva e a confusão. Foi então que o homem de colete preto se levantou abruptamente, os olhos brilhando com fúria. Isso não era para você ver, gritou, enquanto olhava diretamente para Clara.
Ele se lançou em direção ao baú. Vocês não entenderam. Aqui não é apenas um jogo. Mas enquanto ele se movia, uma explosão de luz branca irrompeu do baú e uma onda de energia lançou o homem para trás. Clara gritou, cobrindo o rosto com os braços. O que estava acontecendo agora? Quando a luz finalmente começou a se dissipar, Clara olhou para o que estava dentro do baú. Uma caixa metálica, coberta de inscrições, começou a se abrir lentamente. Com um som de estrondo, revelou um objeto que tinha o formato de um cristal, pulsando uma luz própria. Mas não era só Clara que estava confusa. O homem de colete preto olhou para o cristal com olhos arregalados. Havia medo e reconhecimento em seu olhar. Esse artefato não deve ser ativado. Você não tem ideia do que está fazendo. Nesse momento, um céu escuro se formou e um trovão ribombou. O clima mudava e todos percebiam que a situação era muito mais ameaçadora do que imaginavam. O cristal começou a vibrar e ondas de energia se espalharam pelo parque, fazendo as pessoas se afastarem, algumas caindo no chão. O desespero tomou conta, gritos de terror ecoaram. Clara, ainda atordoada, sentiu um nó na garganta. O que era aquele cristal? O que Diego e o homem de colete sabiam? E sua mãe? O que mais ela estava perdendo? Antes que pudesse pensar em tudo isso, uma sombra se projetou sobre a multidão. Naquele momento, uma figura familiar apareceu. Uma mulher encapuzada emergiu entre as pessoas. Com um gesto rápido, ela se aproximou do cristal e, com a voz firme, disse: "Parem! Vocês não têm ideia do que estão lidando." Quando ela puxou o capuz para trás, Clara ficou em estado de choque. Era sua mãe, mas não a mulher que conheceu. Essa mãe carregava um peso nos olhos que Clara não reconhecia. "Você, mãe?" A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro, cheio de incredulidade. "Do que você está falando? O que está acontecendo aqui?" O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? Clara sentiu o mundo ainda mais desmoronando ao seu redor. Este não era apenas um mistério. Era uma teia de segredos, mentiras e agora até mesmo traições. A causa do pânico estava a um toque de ser revelada. O cristal vibrava, uma luz ofuscante começava a subir. E ao mesmo tempo em que Clara tentava entender o que tudo aquilo significava, a pergunta queimava em sua mente como um incêndio. Quem realmente era sua mãe? E qual era o verdadeiro papel de Diego nessa história? O tempo parecia parar, e ao olhar para cada rosto ao seu redor, Clara percebeu que a revelação não estava apenas prestes a mudar a vida dela, mas dominaria todos ali. As conexões que ela julgou entender tornaram-se uma sequência de incertezas. E então, a luz no cristal explodiu. Clara estava paralisada, ainda absorvendo as palavras da mãe na tela, seus olhos arregalados, cheios de desespero. O que a mãe queria dizer? O que ela sabia que Clara não sabia? A luz do baú pulsava e a multidão prendia a respiração, todos em estado de choque. O homem de colete preto estava no chão, imobilizado. A atenção se dividia entre ele e o baú, mas nenhuma resposta parecia próxima. A imagem da mãe de Clara na tela agora se tornava mais clara. "Você precisa entender, Clara. Eu e Diego, nós estávamos envolvidos em algo muito maior." A confusão tomou conta da mente dela. Como todos estavam interligados. O caos que cercava essa revelação agora se tornava um labirinto sem fim.
Então, a luz do baú começou a mudar novamente. Clara piscou, tentando processar as novas informações. As imagens na tela mudavam rapidamente, agora mostrando uma reunião clandestina. Figuras obscuras em um quarto escuro discutindo planos. As vozes estavam distorcidas, mas uma frase se destacou, quase como um eco. O objeto precisa ser entendido antes que seja tarde demais. O coração de Clara disparou. O que é aqueles planos? Mais uma vez, as lembranças de sua infância com Diego surgiram. Promessas trocadas, segredos sussurrados à luz da lua. O que mais você escondeu de mim? Pensou, a raiva queimando por dentro. E se toda a sua história juntos fosse baseada em mentiras? A multidão parecia inquieta. Murmúrios se levantavam e as pessoas estavam fascinadas e assustadas. Clara olhou para Sofia, que segurava a mão dela, mas a amiga também parecia perdida. Clara, precisamos saber mais sobre isso, sussurrou. A voz treme entre a raiva e a confusão. Foi então que o homem de colete preto se levantou abruptamente, os olhos brilhando com fúria. Isso não era para você ver, gritou, enquanto olhava diretamente para Clara. Ele se lançou em direção ao baú. Vocês não entenderam. Aqui não é apenas um jogo. Mas enquanto ele se movia, uma explosão de luz branca irrompeu do baú e uma onda de energia lançou o homem para trás. Clara gritou, cobrindo o rosto com os braços. O que estava acontecendo agora? Quando a luz finalmente começou a se dissipar, Clara olhou para o que estava dentro do baú. Uma caixa metálica, coberta de inscrições, começou a se abrir lentamente. Com um som de estrondo, revelou um objeto que tinha o formato de um cristal, pulsando uma luz própria, hipnotizante. O silêncio na multidão era opressivo. Isso é impossível! Sussurrou Diego, que parecia ter se recuperado. Como isso veio parar aqui? Mas não era só Clara que estava confusa. O homem de colete preto olhou para o cristal com olhos arregalados. Havia medo e reconhecimento em seu olhar. Esse artefato não deve ser ativado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Nesse momento, um céu escuro se formou e um trovão ribombou. O clima mudava. E todos percebiam que a situação era muito mais ameaçadora do que imaginavam. E Cristal começou a vibrar, e ondas de energia se espalharam pelo parque, fazendo as pessoas se afastarem, algumas caindo no chão. O desespero tomou conta. Gritos de terror ecoaram. Clara, ainda atordoada, sentiu um nó na garganta. O que era aquele cristal? O que Diego e o homem de colete sabiam? E sua mãe? O que mais ela estava perdendo? Antes que pudesse pensar em tudo isso, uma sombra se projetou sobre a multidão. Naquele momento, uma figura familiar apareceu. Uma mulher encapuzada emergiu entre as pessoas. Com um gesto rápido, ela se aproximou do cristal e, com a voz firme, disse: "Parem! Vocês não têm ideia do que estão lidando!" Quando ela puxou o capuz para trás, Clara ficou em estado de choque. Era sua mãe, mas não a mulher que conhecera. Essa mãe carregava um peso nos olhos que Clara não reconhecia. "Você? Mãe?" A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro, cheio de incredulidade. O que está acontecendo aqui? O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? Clara sentiu o mundo ainda mais desmoronando ao seu redor. Este não era apenas um mistério, era uma teia de segredos, mentiras e agora até mesmo traições. A causa do pânico estava a um toque de ser revelada. O cristal vibrava, uma luz ofuscante começava a subir.
E ao mesmo tempo em que Clara tentava entender o que tudo aquilo significava, a pergunta queimava em sua mente como um incêndio. Quem realmente era sua mãe e qual era o verdadeiro papel de Diego nessa história? Uma onda de energia irrompeu do cristal e, no mesmo instante, uma imagem surgiu na tela. Era Clara, mas não como a jovem que todos conheciam. Era uma versão dela mesma, mais velha e com um olhar sombrio e intenso. Você precisa entender a verdade, Clara. Você é a chave. A revelação atingiu com força, um golpe que perfurou o coração de todos ali. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, mas não da maneira que Clara esperava. "O que você quer dizer com isso?" gritou, assustada. A mãe dela estava prestes a explicar, mas antes que pudesse abrir a boca, outra onda de energia disparou do cristal, envolvendo todos em uma luz ofuscante. As pessoas começaram a desaparecer, como se a luz estivesse puxando-as para dentro dela. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara se viu sozinha em um lugar desconhecido, rodeada por sombras. O que tinha acontecido com todos? A pergunta gritava na mente dela, até que ela percebeu algo mais. O homem de colete preto estava à sua frente, mas agora com um sorriso no rosto. "Ah, Clara! Você acabou de entrar em um jogo muito maior. E agora as regras mudaram." O horror e a confusão a envolveram. A reviravolta deixou sem chão. O que estava acontecendo? Essa nova realidade era um labirinto que Clara não sabia se conseguiria desvendar. E enquanto as dúvidas a consumiam, o olhar do homem revelava algo sinistro. Estava em uma nova missão, e a verdade que buscava poderia ser mais devastadora do que jamais imaginou. O futuro era incerto, a trama mais densa do que ela poderia suportar. E assim, a busca pela verdade apenas começava. Clara sentiu uma onda de desespero ao ver a imagem da mãe na tela. "O que está acontecendo?" gritou, a voz embargada, enquanto o cristal brilhava intensamente. O medo a envolvia como um cobertor pesado. A multidão estava em choque, alguns em pânico. O homem de colete preto, que até então parecia imbatível, estava agora cambaleando, perdido em suas próprias palavras. Então a mãe de Clara avançou, seus olhos transbordando determinação. "Filha! Você não tem ideia do que está em jogo. Este cristal é a chave para tudo." Clara sentiu o coração disparar. A chave para quê? A resposta estava nas pontas dos dedos, mas Clara precisava ouvir. "Para um poder que pode mudar tudo, Clara. O mundo que você conhece. Tudo o que acreditou." A voz da mãe soou trêmula, mas firme. "Os segredos que guardamos são mais profundos do que você imagina." O brilho do cristal pulsava e Clara viu as sombras de segredos não contados se tornarem mais claras. Olhou para Diego. Ele estava com um olhar intenso, como se estivesse revivendo tudo que havia escondido. "Eu nunca quis que você entrasse nesse mundo, Clara," ele sussurrou. "Mas agora não há volta." "Seu silêncio poderia ter me protegido, Diego. Fazer parte dessa mentira é um risco imenso," ela respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mas eu não vou fugir mais." A determinação ardia dentro dela. A verdade precisava vir à tona, não importasse quem ia se machucar. O homem de colete preto, agora recuperado, se levantou e gritou: "Vocês não podem abrir! Cada ato tem consequências. Uma linha divisória que pode fazer o mundo besabar.
A tensão subiu. O silêncio se tornou opressivo. Mas Clara não recuaria. Olhou para a mãe e apontou para o cristal. É isso que eles querem. O segredo poderoso. Se precisar, vou enfrentar qualquer um para proteger quem eu amo. Um tremor percorreu a multidão. A mãe assentiu, lágrimas nos olhos, e fez um gesto rápido em direção ao cristal. Precisamos de seu poder, Clara, mas você deve estar disposta a aceitá-lo. Neste momento, Clara, suas mãos foram atraídas para o brilho intenso. O calor parecia vibrar em sua pele. Aceitar? O que isso significa? Mas antes que pudesse entender, uma onda de energia emanou do cristal, envolvendo-a. E a sensação de tudo ao redor sumir a deixou tonta. Sentiu dores, memórias e sentimentos agitados. E, por fim, uma onda de compreensão. O passado, a traição, o amor, tudo agora fazia sentido. A conexão entre todos ali era mais do que apenas segredos. Era sobre unidade, escolhas e o poder da verdade. Clara! A voz da mãe a puxou de volta. Quando a luz se acalmou, Clara viu a multidão em silêncio, observando, ainda em choque. Diego estava ao seu lado, em posição defensiva. E o homem de colete preto agora era apenas uma sombra distante. Nós controlamos nosso destino, não eles. Vamos juntos terminar com isso, declarou Clara, olhando a todos nos olhos. Uma onda de resposta pulsou na multidão. Ela não sentia mais medo, mas uma força cristalina. E aos poucos, as informações começaram a fluir. O homem de colete tentou levantar-se mais uma vez. Vocês são tolos. As consequências são imensas. Clara olhou firmemente, firme em sua decisão. Só saberemos quando realmente enfrentarmos a verdade. Temos que nos unir. Diego sorriu e pela primeira vez parecia realmente presente. Estou com você, Clara. Vamos juntos para sempre. A multidão começou a se mover e Clara, sem olhar para trás, avançou. Cada passo que davam foi como um canto de liberdade. Enquanto a luz do cristal gradualmente se apagava, Clara percebeu que havia aberto uma porta não só para a verdade, mas para um novo futuro. E mesmo que não soubessem ainda o que viriam pela frente, juntos estavam prontos para enfrentá-lo. Antes que se afastassem completamente, Clara olhou uma última vez para o baú. Esta não é a última vez que ouviremos falar disso. E com um sorriso, segurou a mão de Diego bem firme. A batalha estava apenas começando, mas a esperança ardia vivamente. E você? Você está pronto para acompanhar essa jornada? Não perca a chance de se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte desse momento incrível. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer com que essa comunidade se fortaleça. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.